Sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso KetneCast. E a minha convidada de hoje é a mais conhecida como Calicarpa, mas o nome dela é Carla. Carla, seja muito bem-vinda. Sou muito grata por você ter aceito esse convite. Eu que lhe agradeço. Para mim é uma honra estar aqui nesse estúdio maravilhoso, que eu me transformei também aqui, flori aqui muito mais no estúdio. As minhas Calicarpas também sempre vêm aqui. Para mim é um prazer falar sobre o Instagram, que ele transformou tanto a minha vida como a vida de tantas mentoradas minhas. E eu tenho certeza que eu vou ajudar muitas pessoas aí para fazer elas entender a importância que o Instagram tem, não só no negócio, mas na própria vida. Que eu digo que quando o empreendedorismo muda a vida da pessoa, ela não muda só a vida da pessoa, ela muda a vida de toda a família. Que bom, fico muito feliz, né? É muito bom, é muito gratificante, né? Quando a gente muda vidas, a gente fica bem realizada. Mas vamos lá, estou aqui com uma listinha de perguntas que não tem fim e vamos tirar todas as dúvidas, Bora, né, gente? Vamos embora. Instagram não é só vaidade. É posicionamento e dinheiro. Diz aí pra gente. Eu vejo muito, sabe, Jéssica, infelizmente, muitos profissionais tratam o Instagram como um parquinho de diversões. Eu digo que eles só querem aparecer quando eles estão motivados, quando eles estão bem. Mas enquanto eles não entenderem que o Instagram é um negócio, ele vai perder espaço todos os dias para o concorrente. E muitas vezes esses profissionais, eles são muito bons, mas está dando espaço para as pessoas que não são tão bons como eles. Então, de fato, o Instagram, ele não é um parquinho de diversões. Ele faz o negócio acontecer. E quando a gente, assim, não é desenrolada, que não quer estar aparecendo, como é que a gente faz? Eu sei que é difícil, viu, Jéssica? Porque eu também tive essa fase. Porque quem me conhece, assim, da minha adolescência, da minha infância, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Eu não vou dizer que era tímida, porque, assim, nos trabalhos da escola, eu sempre gostei muito de apresentar, mas eu era uma pessoa muito recatada, né? Assim, muito recatada. Eu não tinha Instagram, né? Na época eu não tinha Instagram, eu era concurseira, estudava para concurso público, então muitas vezes eu desativava até o WhatsApp. Então, eu não era das redes sociais. Mas aí eu vi uma oportunidade para mim mudar a minha vida. Quando eu falo mudar de vida, não é só a questão do dinheiro, é a minha questão profissional, sabe? E isso, eu comecei a me apaixonar. Mas não foi fácil no início, dizer assim, eu vou aparecer. Até porque o meu esposo também não gostava muito das redes sociais. Até hoje ele é meu, fica lá no off, não gosta muito de aparecer. Mas eu digo que eu vendi primeiro esse sonho para as pessoas que estavam ao meu redor. E eu coloquei primeiro no meu coração. Eu disse, eu vou conseguir. E aí, no dia que eu disse, eu vou postar, eu sempre digo assim, posta e corre. Porque se a gente ficar olhando, a gente acha defeitos. Acha defeito, sempre vai achar um defeitozinho. Nunca vai estar satisfeita. E aí depois, Jéssica, quando a gente pega o hábito de fazer as gravações, de fazer stories, você assiste 1000 vezes. Pelo menos eu assisto várias vezes. Mas no início, até a minha voz era insuportável. Então eu não gostava nem de ouvir a minha voz. Então eu sei que é difícil, porque eu já passei por essa fase. Eu não vim eu tinha Orkut, eu tinha Facebook, de repente eu estava no Instagram. Não. Eu comecei do Instagram do zero, de um. Eu não tinha, muitas vezes, como eu lhe disse, nem o próprio WhatsApp. Então, conta pra gente como foi que surgiu o nome Calicarpa. Eita, mulher. Eu digo que porque foi... é um nome diferente. Diferente. Hoje já começa a me arrepiar. Esse nome por aí, não. É muito diferente. E assim, eu digo que foi o meu encontro com Jesus. Né? Eu já falei algumas vezes Amém, que eu não acreditava nesse homem. Né? E o meu esposo sempre falava, um dia, quando você acreditar nele, você vai ver que tudo vai fluir na sua vida. Todos os meus projetos. Então, muitas vezes eu fazia os projetos e não davam certo. E eu não entendia que era porque eu não tinha o centro do projeto, que era justamente esse homem. E eu sempre vivi a minha vida muito bem. Eu digo que ele até foi grato comigo, talvez por eu ser uma pessoa muito grata com o universo. Nunca fui uma pessoa de reclamar. Se eu tivesse pouco, eu era feliz com pouco. E talvez isso ele fez ter um olhar que eu digo que ele não me levou pela dor. Que bom que eu conheci ele pelo amor. Não é? Eu tive essa oportunidade de conhecê-lo pelo amor. Então, eu já estava no processo, no digital, eu tinha um período para mim encontrar o nome da minha marca, que eu trabalhava com sites, e eu queria um site que era para ser reconhecido no nível Brasil. Então, eu vendia produtos físicos, era coletor menstrual, questão de produtos femininos. E aí eu já tinha pago essa pessoa para fazer o registro da minha marca na época, e eu tinha um prazo para cumprir. Eu já estava há 8 meses procurando o nome e eu não encontrava. Eu tentava colocar o meu nome da minha filha, do meu esposo, juntar os nomes, as letras, até as letras juntas, quando eu ia olhar no INPI, cadastrado,
com cadastro. E aí eu já estava assim muito ansiosa. E é muito importante a gente cadastrar. Cadastrar, muito importante. Foi a primeira coisa que eu fiz. É a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente cria a marca da gente, tem que registrar a marca. E aí, eu não podia fazer o domínio se eu não tinha nome no site. Por exemplo, eu podia abrir um Instagram na época, vamos dizer, com o meu nome, mas eu queria o site na época. Então, eu precisava do nome do site, o domínio, tudo. Então, foi aí que eu tive aquela conversa, assim, bem, vamos dizer, despretensiosa com ele. Bem verdadeira, né? Porque tem que ser verdade. Verdade, né? Eu acho que foi essa conexão, eu nunca esqueço. Então, à noite, eu disse, todo mundo diz que você existe. Foi desse mesmo jeito. Me arrepio até as bochechas. Todo mundo diz que você existe, mas eu nunca, talvez você exista de verdade, essa parte espiritual. Sei que ele era um homem, né? Mas essa questão espiritual, eu nunca tinha sentido ele, de fato. E a minha mãe, muito assim, falava muito dele. Meu esposo também sempre foi pessoas de fé, mas eu não. E aí, eu disse, se você existe de verdade, eu preciso dessa marca. E eu dei o prazo de 1 semana. Eu lembro que eu disse, em 1 semana eu preciso descobrir essa marca. E eu deitei. No outro dia de manhã, quando eu levantei, todos os dias eu procurava o nome. Naquele dia, já veio assim na minha cabeça, dizer assim, flor chinesa. Veio essa frase na minha cabeça, flor chinesa. Abri o notebook, botei o nome, flor chinesa. Quando apareceu, eu toda me arrepiando, apareceu o nome Calicarpa. E o tão interessante e o tão mágico, que o roxo já existia, a cor roxa. Sim. Então, quando eu botei a Calicarpa, eu disse, tá que nome diferente. Fui lá, liguei pra menina do Resiste, ela disse, minha filha, não foi que você achou esse nome? Não tem. Aí eu fui pesquisar que era uma flor, que era assim. Então, aquele momento foi o meu encontro com Jesus. Então, a Calicarpa é uma flor, né, que ela tem um significado lindo, ela tem metros de altura e vários pássaros andam quilômetros de distância para estar com ela. E, assim, uns 3 meses depois, voltando a questão do nome da minha marca, eu estava deitada com a minha filha menor de 5 anos, aí ela escrevia em todo canto, né, Calicarpa, que era pra gente acostumar com esse nome. Todo mundo, olha, Calicarpa. Porque é bem diferente. É bem diferente. Pra você acostumar e pegar, né? E todo mundo ficou na minha família, olha, Calicarpa, Calicarpa. Aí uma vez a Mariane desenhou o nome assim, Calicarpa. Ela disse, mãe, você disse que foi Jesus, não foi que ele deu esse nome? Eu disse, foi. Ele, você já viu que, me arrepiando, que tem o nome Carla, tem todas as letras do nome Calicarpa. O nome Calicarpa tem o nome Carla embutido nele. Então, eu digo assim, foi de fato Jesus. Então, naquele momento, eu entendi que essa flor, ela não ia mudar só a minha vida. Por isso que eu digo que as minhas Calicarpas vão florir no digital. Naquele momento, foi decisivo para você descobrir a sua fé. Foi. Porque a fé é algo que a gente não vê, mas você vai sentir, vai presenciar de alguma forma, vai ser demonstrado para você de alguma forma. Isso, Jéssica, assim, foi para mim, foi muito intenso. Eu acho que eu precisei viver esse momento, eu falo que era um momento de luto, que eu não sentia que ele era vivo, né? Sim. Mas as pessoas, e eu não falava mal dele, mas eu só dizia que ele era apenas um homem. E essas pessoas que me viram falar disso antes e me ver falando do nome deles, não, ela acredita de fato, porque de fato eu era muito descrente. Né? Então, esse contato, por isso que eu acho que eu amo tanto o digital, que ele já tinha tudo isso preparado para mim. Né? E eu precisei desse encontro com ele. Que bom, que maravilha. Glória a Deus, né? Que bom, amém. Eu fico muito feliz. É muito bom quando a gente tem essa sensibilidade e se abre, né, com Deus. E tudo que você botar à frente, e você primeiramente tem que falar para Deus. Isso, Senhor, me guia, me guia, né? Me guia, me conduz, me diz se eu estou no caminho certo para as coisas fluírem. Isso, perfeito. Flui com certeza. Vamos lá, né, para o digital, porque todo mundo é curioso, todo mundo quer saber o porquê tanta gente posta e não cresce. Por quê? Por quê, né? Antes, eu digo assim, na época da pandemia, todo mundo postava de forma aleatória, mas naquele boom da pandemia, as pessoas não tinham o que fazer. A única coisa que elas tinham era o quê? Produzir conteúdo. Né? E muita gente ganhou muito dinheiro na época da pandemia. Então, o que foi que aconteceu? Inflou a internet de profissionais. Antes, uma coisa que era escassa, hoje se tornou muito maior. Então, são muitos profissionais dentro do digital. E eu digo que a gente precisa começar assim. Mas hoje você começar sem estratégia é muito mais difícil. Por isso que tem muitos profissionais hoje que eles entram no mercado, só que quando ele vai entrar no mercado, ele precisa concorrer com pessoas que já estavam no mercado, que já se profissionalizaram. Tem que começar assim. Eu digo sempre assim, sabe, Jéssica? Que a gente tem que começar com o que a gente tem. Só que a gente não pode permanecer com o que a gente tem. Porque senão a gente vai ser passado para trás, vai ser engolido para esse digital. Então, hoje,
eu falo muito questão do número de seguidores, mas as pessoas não crescem, muitas vezes, porque elas não construíram uma marca pessoal forte, é autêntica. E essa marca pessoal, muitas vezes, tem a ver com você. Porque, às vezes, você posta hoje, depois você não posta mais. Você tem o hábito de olhar para outra pessoa. Por que aquela pessoa cresce? Porque aquela pessoa se tornou uma marca pessoal autêntica. A persistência. A persistência, a consistência. É verdade. Pronto. O que é mais comum? A falta de estratégia ou a falta de consciência? Os dois. Os dois, mas eu acho que o primeiro, com certeza, tem que ser a falta de consciência. Consciência, né? Porque, assim, as estratégias, gente, ela tem até no YouTube. Só que se você não tiver conhecimento, você não tiver consciência que você precisa estar se especializando, que você precisa, muitas vezes, estar entendendo como funciona o Instagram, você pode ter a melhor estratégia, mas a sua consciência, ela não está conectada àquilo. Então, eu digo assim, que sempre quando a gente vai jogar, a gente precisa entender o jogo. É como um jogo de futebol. Já pensou um árbitro lá? Como era que ele ia apitar? À toa, sem saber. Então, como era que ele ia saber as regras? Então, as pessoas precisam entender do Instagram. Elas precisam entender que o Instagram hoje é currículo. E não tem mais como os profissionais se dissociar disso. Então, a consciência, eu creio de fato que é a primeira coisa que a pessoa tem que ter. Consciência que eu preciso estudar, consciência que eu preciso me especializar cada vez mais. Para depois minha estratégia. Certo. Mas você acha que hoje o Instagram, ele entrega a oportunidade real ou saturou? Não. Porque ele está sempre atualizando. Sempre atualizando. Né? Eu digo que concorrência sempre vai existir. Né? Veja, eu estou em um mercado, eu falo sobre marketing digital. Então, se eu fosse pensar, eu não vou aparecer no Instagram porque tem muita gente do marketing, então eu paralisaria. Mas por isso que eu falo muito de posicionamento único dentro do Instagram. Porque quando você cria algo único seu, que é uma marca pessoal, que nós não temos como ser substituída. Ninguém vai ser, não tem outra Carla. Então, você vai se conectar comigo, outra pessoa não vai se conectar e tá tudo bem. Por isso que eu digo que nunca tá saturado. Você sempre vai criar a sua comunidade. E isso não quer dizer que você vai precisar de 100 mil pessoas, 200 mil. E se precisar, tá ótimo. Mas se você começar a construir a sua comunidade com constância e essa comunidade se conectar com você, você tem espaço. Você agarra seu público. Isso, né? agarra o público. Muito bem, tá vendo aí, minha gente? É babado, é muita coisa. Vamos embora para esse Instagram, que o negócio faz mudar a vida. Então, vamos ter consciência que postar sem estratégia hoje é só alimentar o ego. Isso, perfeito. E não o bolso. Isso. Né? Você falou tudo. Porque o que acontece com muitos profissionais? Eles começam no Instagram, aí começa de forma aleatória. Não tem um direcionamento, não sabe qual tipo de conteúdo postar, não sabe nem o que é o posicionamento, não sabe a transformação, não tem uma identidade visual única, que é o brand. E aí ela começa a postar. Aí hoje eu vou postar um meme, aí deu muitas visualizações. Aí no outro dia ela posta algo da vida pessoal dela, deu muitas visualizações. Aí uma pessoa que não tem aquela consciência que a gente falou nesse instante, diz o quê? Se esses conteúdos eles servem, eu vou estar engajando, vou continuar postando isso. O erro. Aí não vende. Não vende porque não já saiu da rota dela. Já que saiu, realmente isso. Ela quer. Porque não tem um direcionamento, ela não sabe o que postar. Ela vai normalmente pelo o que os outros estão fazendo. Vamos dizer, eu sou do nicho de sobrancelha. Então, olho lá a Natália Beauty. Então, ela posta meme, ela posta muita dia a dia. Então, eu vou fazer a mesma coisa com ela. Calma. Ela tem uma equipe de marketing, ela gasta muito com anúncios. Então, os pequenos empreendedores, eles precisam criar esses conteúdos estratégicos, falando de quê? Falando sobre o seu serviço, que eles não falam. Eu entro na maioria, Jéssica, dos perfis, principalmente perfis de advogadas, perfis de corretores, perfis de... Enfim, de muitos profissionais, eles não falam sobre o que eles entregam. Eles apenas explicam. Parece conteúdo, parece Instagram, eu digo como se fosse uma faculdade. Eu digo que é conteúdo de professor, conteúdo explicativo. Uhum. Por isso que muitas vezes as pessoas produzem conteúdo e cansa. Porque não tem um resultado. Porque não tem um cliente chegando todo dia por isso. Porque não educou o cliente para venda com conteúdo.
E para quem não conhece a Carla ela dá consultoria, né? Isso. De perfis. E também é muito importante quando você vende a sua consultoria, você ter o pós-venda. Você Isso. faz isso. Eu faço isso. Eu trago as minhas calicarpas aqui e eu, às vezes, eu sou chata, viu? Elas sabem, as minhas calicarpas, porque eu digo que eu não consigo. É um valor meu, da minha marca, né? Essa empatia, esse resultado. Eu não consigo deixar elas para lá. Então, eu ouço muito o depoimento dela, disse, não, a Carla, de fato, ela tá ali sempre olhando. Essa semana mesmo, 2 mentoradas minhas, eu estava no escritório, chegou elas 2 lá. Aí ela toda alegre, toda feliz, me abraçando. Aí eu disse, tu ouviu o áudio que eu mandei para tu hoje no WhatsApp? Ela, não. Eu disse, por isso que chegou aqui bem alegrinha. Ela disse, mulher, o que foi? Tu brigou? Se foi, vai lá olhar o áudio. Porque quando tá saindo da rota, eu digo, ei, volte para a rota. Ótimo. Ei, volte para a rota. Então, assim, eu preciso de resultado, Jéssica. Eu amo os resultados delas porque elas que me vendem. Então, eu faço a minha mentoria, eu digo que o que eu falo para elas sempre, eu não faço mentoria para transformar o Instagram, não. Eu faço mentoria para transformar a mentalidade. Porque na hora que ela tem a consciência por onde ela andar, eu digo que ela nem precisa mais de mim. E ela é uma venda boca a boca. Isso. Porque ela vendo o resultado dela e ela Isso. vendo que foi bem atendida, bem monitorada por você, bem instruída, ela vai dizer para ela, procure fulana, Isso. porque ela me ensinou a fazer tudo isso. E você também vai aprender com ela. Isso. Não é? Ó, como eu estava fazendo podcast nesse instante aqui com a Michelane, né? Sim. A Michelane já é uma pessoa muito conhecida aqui em Arapiraca. Ela já tem 20 anos no mercado. Né? E eu, Michelane, mulher, e o perfil que não atrai. E ela fazendo a mentoria, tem 1 mês e meio, ela acabou de dizer, Carla, em 20 anos, em 1 mês, foi o mês de março, o mês da mulher, eu nunca recebi tanto convite de trabalho. Como assim? Eu sei quantas palestras? Ela, 26 em 1 mês. Em 1 mês. Nunca aconteceu. Por quê? Posicionamento claro no Instagram. A gente já criou esse posicionamento claro. Então, tudo é a consciência. Uma curiosidade minha. Certo. Não tá Fala aqui, aí, mas eu vou tomar um golinho aqui, Vá, viu? tome. Quando você dá a sua mentoria, você vai organizar lá o Instagram da pessoa. Certo. E a questão da cor, da paleta Pronto. dela, como é que você define? Pronto. Eu tenho um método, Jéssica, que são 3 pilares, que é o posicionamento, comunicação e o branding. Sem esses 3 pilares, você não tem como ter resultado dentro do Instagram hoje, para você começar, porque, como eu disse, está muito concorrido. Então, a paleta de cor, ela está dentro do branding, que é a nossa identidade visual. Às vezes, a cliente, ela já tem, a minha mentorada, ela já tem uma logo. Né? Se ela já tem a logo, então, entre aspas, ela já tem a paleta de cor. Mas, mesmo assim, eu vou fazer uma pesquisa no mercado se aquele nicho todo mundo está usando aquela paleta de cor que seja pelo menos parecida. Vou lhe dar um exemplo claro. Eu tenho uma mentorada que ela é contadora. E quando ela chegou, o perfil dela era rosa, a logo dela era rosa. Eu disse rosa para contabilidade. E eu entendi que era por conta do anel. O anel da contabilidade é rosa. Só que ela fez todo o escritório rosa. Mas na sua cabeça, como cliente, não causa um ruído. Contadora de rosa. Então, não faz sentido. Que estranho. É estranho. Então, o que foi que eu fiz? Reposicionei o rebrand dela. Aí ela ficou com verde. Outra pessoa, para você ver como é importante a paleta de cor. Outra pessoa, ela trabalhava com festas infantis. Carrinhos de sorvete, essas coisas, de decoração. E a logo dela era preto com dourado. Não causa um ruído na sua cabeça? Porque normalmente era para ser o quê? Tons pastéis. Então, veja como é importante a paleta de cor. Então, o que é que eu indico? Primeiro, você tem que partir do princípio que você tem que gostar. Por exemplo, eu não gosto de amarelo. Então, por mais que essa cor estivesse performando no meu nicho, eu não usaria porque eu não gosto. Porque o perfil tem que ser algo único seu. Então, você vai primeiro olhar as cores que você gosta e as que você não gosta. E depois você faz uma pesquisa. Então, será que isso aqui faz sentido com o meu nicho? Por exemplo, se for área da saúde, não faz sentido o preto. Né? Pois é. E o que define um perfil forte? Perfil forte, você precisa ter esses 3 pilares. Os 3 pilares. Porque, assim, hoje, Jéssica, os grandes players, eles vendem peças de quebra-cabeça. Um vende posicionamento. O que é o posicionamento? É você falar com o cliente certo, ter um espaço na mente do seu cliente que você é bom no que você faz, você tem uma transformação, ter uma comunicação que gere narrativas de vendas, desejo. Então, outro play vende só a comunicação. Aí, outro vende só o brand, outro vende só as vendas, outro vende só os anúncios. Então, eu faço tudo. Então, a pessoa ela sai pronta, de fato, para o mercado.
Arrasou. E qual é o maior erro na bio que quase ninguém percebe? São vários, mas eu vou dar aqui os piores. Piores. Os piores erros, minhas calicarpas, vocês anotem aí. Primeiro, você colocar sua formação. Não se coloca a formação na bio. A bio é uma das partes mais importantes do Instagram. Porque é lá que a gente deve ter palavras-chave para que o próprio Instagram entenda o que a gente faz. Existe um formatozinho lá dentro do Instagram, aquela partezinha de cima. Aí, não tem aquele quadradinho que tem a bio ali. Ali o Instagram entende o que você faz, o algoritmo. Então, você já prestou atenção que quando você clica em uma bolsa no Instagram, ele manda várias bolsas depois? Sim. Aí eu me perguntava, como é que o Instagram sabe que aquela loja é uma bolsa? Porque lá na bio dele tinha alguma coisa sobre bolsa, ou na legenda tinha alguma coisa sobre bolsa, e também tinha a imagem da bolsa. Então, você precisa ajudar o Instagram. Então, a bio é uma das partes mais importantes. Então, você não vai colocar formas de pagamentos na bio, não se coloca, você não vai colocar endereço na bio. Hashtag, nunca. Quando você coloca uma hashtag, você leva ele para outro perfil. Casada com... Interessante, viu? Mãe de pets. Mãe de pets. Eu sou cliente. Eu vou entrar na sua loja e eu quero saber qual é o seu pet. Não. Eu tô falando um perfil profissional. Se o perfil for pessoal, tudo bem. A gente pode colocar como a gente quiser. Mas isso, eu vou repetir. A gente não pode ter hashtag, não pode ter forma de pagamento na bio, não pode ter ali o endereço. Então, isso tudo fica lá na parte dos destaques. Arrasou. Seguidor importa ou é ilusão? É bem complexa. Mas, assim... É meio meu lá, meu cá, né? Mas, assim... Porque eu não gosto de dizer assim, não importa. Porque para parece existir, hipócrita. você tem que ter o seguidor. Porque o seguidor, ele sustenta. Você o que alimenta. O que alimenta e ele também dá um peso como autoridade, certo? Só que eu não gosto de focar no seguidor dentro das minhas mentorias. As minhas mentoradas, elas sabem que eu digo assim, não foque em seguidores, foque em clientes. Porque se fosse focar só em seguidores, eu compraria. Né? Comprar em seguidor é a coisa mais fácil. Era a próxima pergunta que eu ia fazer. É melhor ter 1.000 seguidores certos ou 100.000 errados? Pronto, isso. Eu falo muito essa frase. É melhor você ter 100 seguidores que lhe paguem um produto de R$300, de R$200, do que ter 1.000 que só vão olhar a sua vida. Que só vai olhar, que não vai te dar lucro, que não vai... Olha, eu entrei em uma mentoria, tem uns 15 dias mais ou menos, e a gente entra no grupo, tem um grupo lá da gente se apresentar. Né? Eu falei o que eu fazia e falando sobre isso. E uma pessoa dizendo que tinha 200.000 seguidores e dando dicas lá como era que ele ia crescer, fazendo memes. Eu disse, é porque eu construo marcas, pessoal. Eu construo base de clientes. E aí veio uma pessoa que ela é influência, ela disse, eu tenho 150.000 pessoas no meu Instagram. E se eu botar para vender uma coisa, eu não vendo R$2.000 por mês. Por quê? Porque ela não construiu clientes, ela construiu seguidores. Então, é preciso ter isso muito em mente hoje, o empreendedor, que ele precisa treinar o seu cliente para a venda. Então, quando você monta essa estrutura certinha, é muito interessante. Se eu abrir hoje aqui, o meu Instagram está ali numa live, se eu mostrar para você, você vai ver lá, Lígia, como é que faz a estruturação do Instagram? Como as pessoas perguntam, porque está lá de forma clara. Arrasou. É muita coisa. É muita coisa desse Instagram, viu? Minhas calicarpas. É muita coisa. E a Jéssica tá perguntando cada pergunta cabulosa, viu? Minhas calicarpas. Estou amando ser entrevistada. Todo mundo quer saber. A gente tem que desvendar o mistério e saber como lidar, né? Saber como mexer, porque cada vez mais desafio, não é? É um desafio, porque vai no vai, ele tá atualizando. Tá atualizando. Então, sempre. Tem que você também que dá os seus cursos, as suas mentorias, você também tem que estar se atualizando. Sempre, assim, porque não é todo mundo que sabe mexer. Não é todo mundo sabe o básico. O básico. Mas isso. Tem muitas ferramentas escondidas que a pessoa nem imagina. Imagina. Eu sempre estou ali olhando, sempre estudando. Eu gosto muito de olhar as diretrizes. Praticamente uma vez por mês eu olho aquelas diretrizes lá. Eu gosto muito de ler, eu sempre dou uma olhadinha, que ele sempre bota coisas novas. Pronto. E o que um perfil precisa para começar a vender? Para começar a vender... Eu acho eu acho, não tenho certeza, a empreendedora ou o empreendedor, ele tinha que sentar. Não começa pelo Instagram, ele começa por aqui. Pela mentalidade. É a mentalidade, eu falo muito isso. Ele precisa sentar e dizer assim, Jéssica, o que é que eu entrego de diferencial? Qual é a transformação? Qual é o espaço que eu vou ocupar na mente do meu cliente? Então, começa com papel. Não começa com o Instagram. Depois que você estruturar isso, que você anotar lá,
Aí sim, você vai para o Instagram, você vai começar a comunicar o que você entrega. Ó, como é simples. Tá vendo aí? Oh, é Todo muito mundo simples. vai logo pelo errado, vai logo pelo Instagram. Porque como é que o povo faz? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu sou advogada, estou começando agora. Aí eu vou lá olhar os perfis de várias advogadas. Ah, fulana faz desse aqui, fulana fez isso aqui um pouquinho, fulana fez assim. Aí eu digo que a pessoa se torna tiquinho de profissionais. Ela não é ela. Ela não é uma marca pessoal. Ela não é ela. Ela é um personagem que foi criada. Então, primeiro você senta, minha Calicarpa, anota na folhinha de papel o que você quer, como é que você vai comunicar isso. E aí, sim, você já vai começar a atrair as pessoas de forma correta. Muito bem. Então, praticamente ela já respondeu a próxima pergunta, Olha, né? que como eu sou, Jéssica. Qual o caminho mais rápido, né? Para sair do zero e faturar. Pronto. Então, é a estratégia primeiro, para depois Isso. ir para o Instagram. Eu vou deixar de forma mais clara para como você começar a faturar, quando começar você vender o seu serviço. Eu digo, Jéssica, hoje que para as minhas mentoradas, que quando entra na mentoria, eu digo que para lotar a agenda é a coisa mais fácil. É impressionante, porque... E tem até aqui a próxima pergunta, que é assim, dá para ganhar dinheiro com poucos seguidores? Dá. Se for aquele seguidor que realmente esteja interessado, né? Isso, porque às vezes acontece, vamos dizer assim, uma pessoa começou com 5 mil, estava com perfil pessoal, aí 3 mil pessoas. Estava lá olhando só a vida dela. Não compra nada. Aí você pega esse Instagram, transforma para um Instagram profissional. Ah, agora eu vou falar sobre o meu serviço, mas calma, aquele Instagram faz sentido para o que você vai vender agora. Aí o que é que acontece muitas vezes? Ela começa a produzir o conteúdo ali e não começa a ter resultado. Por quê? Ela já tinha uma base de pessoas que não comprava. Então, muitas vezes, é melhor começar com outro. Então, quando você começa falando sobre o seu serviço, olha, vou dizer novamente, quando você começa falando sobre o seu serviço, o seu resultado, você atrai o cliente certo. Quando você toca na dor do cliente, você começa a atrair o cliente certo. Então, é melhor ter 10 que comprem do que 1000 que não comprem nada. Sim, não é? Com certeza. A gente quer ganhar o dinheiro. Quer lucrar. Porque eu digo assim, sabe, Jéssica? Porque já é tão corrida a nossa vida. A gente é filho, casa, marido. E assim, a gente tem que deixar um tempo para o Instagram. Então, não faz sentido a gente estar lá, só virar blogger, só virar influencer. Nós não somos influencer, nós somos empreendedoras digitais. Então, precisamos ganhar dinheiro também com ele. E importante lembrar, não só ganhar dinheiro, fazer uma mentoria bem feita. Isso. Olha, minhas novas Calicarpas venham. Quer transformar o seu Instagram? Eu tenho a clareza, a tranquilidade, Jéssica, de falar. Todas as minhas mentoradas que colocam o método Tríade da Autoridade, não dá erro. Eu fico muito feliz, a semana... Tem uns 15 dias, mais ou menos, essa mentorada minha, ela é enfermeira e ela trabalha há 20 anos no SUS. Ela disse, Carla, eu nunca imaginei na minha vida receber R$400 de uma consulta particular. Ela não acreditava. Tá entendendo? Você não cobrava quanto, pelo amor de Deus? Ela não cobrava, ela só trabalhava no SUS. Tá entendendo? Então, ela entrou na mentoria para começar a vender. O que era que ela ia vender? Nem ela sabia. Entendi. Nem ela sabia. Então, a gente estruturou. Ela disse, não, vamos por esse caminho. E ela mandou a foto para mim. Carla, eu nunca imaginei que uma pessoa me pagaria R$400 por uma consulta, porque ela passou a vida inteira no SUS fazendo de graça, entre aspas, né? Recebendo aquele salário, mas entregando. Então, muitas vezes é sobre a mentalidade. E dá resultado. Por isso que eu digo, não tem como. Não tem como não ter resultado quando você coloca o método em prática. Qual foi o menor perfil que você já viu faturar alto? O menor perfil, você fala da pessoa? Sim. Que você transformou. Que eu transformei. Pronto, eu tenho uma mentorada que ela começou, tinha acho que uns 1.500, mais ou menos. Em 6 meses, o perfil dela era totalmente fechado, era só conteúdo pessoal. Assim, foi muito difícil, porque quando ela começou com 15 dias, ela pagou a mentoria e disse, Carla, eu quero desistir. Eu digo, não, desiste mais não. E aí ela tinha 1.000 e poucos seguidores só, e hoje ela tem 23 mil. Ela disse, quando ela estava com 2.000 e pouco, mais ou menos, ela disse, Carla, fechei 11 contratos. Essa uma. A outra tem 840 seguidores, gente. 840 seguidores. Ela é advogada. E a gente fez toda a estratégia, a gente fez lá um anúncio do impulsionar mesmo. Ela mandou o print para mim chorando, Carla, eu não estou acreditando. Eu fechei 8 contratos. Um perfil de 800.
Isso gera uma satisfação tão grande, né, Carla? Tanto Menina, da sua eu fico parte, arrepiada. como dela, a sua Isso, mentorada, isso. né? Que a pessoa fica assim, impactada. Meu Deus. Eu tenho hora que nem eu consigo acreditar, tu Eu só acredita? fiquei, eu consegui. Eu consegui. Eu digo né? que muitas vezes, Jéssica, não sou eu. É o Jesus. Porque quando as minhas mentoradas, elas entram na mentoria, a primeira coisa que eu digo, Senhor, abençoe a vida delas. Eu vou fazer a minha parte, você faça a sua. Porque o seu nome vai ser honrado. Uhum. Então, eu digo sempre, né? Ele me honra e eu honro ele também. Para ele toda a glória, né? Com certeza. É isso aí, minha gente. É muita coisa, muitos desafios. Ai, Jesus. E o que mais irrita a Calicarpa? Eita, minha filha. Quando analisa um perfil. É uma coisa que me irrita. Quando a pessoa passa o dia inteiro mostrando a vida pessoal dela, quando ela é empreendedora, eu fico totalmente irritada, porque essa pessoa ela não entendeu que ela não é influencer. Ela é uma empreendedora digital. Ah, Carla, eu não posso postar na academia passeando com meu cachorro. Pode e deve, mas cadê o seu serviço? Eu vejo muitos profissionais que, se eu disser assim, ó, se você disser uma amiga, assim, mulher, tu pode fazer essa propaganda aqui dessa xícara minha? Ela faz. Agora, peça para falar sobre o negócio dela. É um bloqueio que não tem fim. Então, eu acho que é uma Jéssica? dificuldade tão grande, eu acho, de você própria se vender. Uma coisa sua. Agora, quando você pega uma coisa que não é sua, você vende numa facilidade que... Ah, isso que me irrita. Tu acredita? Meu Deus! Isso que me irrita. Por que talvez me irrita? Porque quando eu comecei no Instagram, eu não comecei mostrando a minha vida pessoal, já comecei vendendo. Então, talvez não, tenho certeza que eu já fui construída desse jeito. Tá entendendo? Então, para mim, se tornou fácil. Até, por exemplo, quando eu vou fazer uma viagem, eu não sei que tá mostrando a viagem inteira, me abusa. Eu desisti, não tô nem falando do meu produto mais. Então, eu já cresci educada, vamos dizer, vendendo, mostrando o meu serviço. E aí, me irrita, viu? Quando as minhas caras... Que é isso, hein? Bora, cuida. Cadê o serviço? É isso aí. É desta forma. Tem gente que não cresce porque não merece crescer. Tá fazendo tudo errado. É verdade. Não merece, ele não se dá a oportunidade, né, de ter esse caminho. Eu digo que as minhas mentoradas, elas têm o caminho encurtado. Porque se eu passei muito tempo, eu vou encurtar o caminho delas de forma muito mais fácil. Menina, minhas calicarpas, a Jéssica tá fazendo cada pergunta que eu... E algumas você já fluiu e já respondeu. Porque aqui, ó, se alguém começasse hoje do zero, o que você faria nos primeiros 30 dias? Pronto, a primeira coisa era alinhar o posicionamento. O que é que eu faço com elas? Eu digo, vamos sentar. Sentem aí. Claro que eu entrego a ela inteligência artificial. Hoje a gente sabe que a gente tem que usar essa ferramenta em alguns cliques, porque ela já é uma inteligência feita exclusivamente para construção de marca. Ela ajuda ali a ela, mas ela já sabe. Posicionamento interno, quem é você? O que é que você quer? Quais são os seus bloqueios? Uma coisa que também bloqueia. O que é, Jéssica? Essa pergunta. Quem é você? A gente fica à toa, a gente não sabe não responder. Isso. E é justamente isso. Por isso que muitas vezes a gente não consegue ficar muito tempo. É como se a gente não se avaliasse, a gente não se conhece. Dá um bloqueio que você... Bloqueio, meu Deus E essas são as primeiras perguntas que eu pergunto. Por quê? Porque eu sei que tudo começa daí, com o autoconhecimento. Quem é você? O que você quer? E aí depois a gente parte para o posicionamento externo, que é o quê? Qual é a entrega do seu produto? 80% das profissionais, dos profissionais, se eu perguntar assim, qual é a dor que o seu produto, o seu serviço, elas vão pensar. Agora, se você perguntar uma mentorada minha, meu amor, elas dão aula. Porque isso ela tem que estar na ponta da língua, porque a gente só consegue vender sabendo disso. Então, assim, é uma construção. Eu digo que a gente tem que sentar, tem que estudar, que eu digo que as minhas calicarpas não são rasas. Elas têm que estudar, elas têm que ter esse momento, né? É o autoconhecimento e o autoconhecimento também do próprio serviço dela. É isso aí, as calicarpas é um prato cheio. Um prato cheio, porque elas dão aula. Elas dão aula de posicionamento. E vamos lá, quantos posts por semana... Pronto. Realmente funciona. Amei essa pergunta. Por quê? Porque a gente está em uma cultura que a gente precisa produzir conteúdo igual louca. Tem que produzir para viralizar. E viralizar nem sempre é bom. As minhas mentoradas já sabem. Se elas tivessem aqui, elas já iam responder na ponta da língua. 3 postagens por semana. Então, eu tenho níveis. Se você está iniciando, 3 postagens. Então, vai ser 2 vídeos. Um vídeo falando sobre o seu serviço, um post. E outro vídeo falando sobre uma explicação, um tutorial.
Então, ela já sabe na ponta da língua. Carla, eu já consegui agora manter essa constância durante 1 mês ou 2 meses. Então você quer ir para o próximo nível? 3 vídeos. Por exemplo, teve mentoradas minhas que elas começaram com 5 vídeos. Eu disse, pode parar. Você vai adoecer, você não consegue ainda, porque você não pegou o ritmo do básico. A gente precisa fazer o básico bem feito. Então, 3 postagens, mas tenham cuidado. As postagens, uma delas precisa ter falando sobre o serviço. Porque fica só explicando. Não pode ser coisas aleatórias. Não pode, porque o que acontece? Eu vejo muito isso de advogadas. Eu sei que as advogadas elas têm umas restrições por causa da OAB, mas elas explicam, e o cliente dela entende e vai contratar o vizinho. Porque ela explicou, ele pega o vídeo, só é que essa advogada entra em processo. Então, elas não sabem gerar desejo, entendeu? Elas não sabem tocar na dor. Por quê? Porque nunca sentou para estudar. Explica. Fica uma explicação tão longa que a pessoa cansa. Quero ver mais não. Vai logo no ponto específico, no ponto que já dá... Por exemplo, vou lhe dar um exemplo bem claro aqui. Eu tenho muitas mentoradas que é da enfermagem. Você vai ver que a comunicação é totalmente diferente. A gente constrói narrativas. Então, por exemplo, eu tenho uma aula só sobre narrativas. Elas vão construir as narrativas delas. Você vai entender o que é 12. Estou entregando ouro de mentoria aqui, viu? Eu não falo nem no Instagram. Tô puxando. Tá puxando a Jéssica. Então, eu construo narrativas com ela, por exemplo. Eu, Carla, tenho 30 narrativas. Eu repito isso aqui várias vezes, eu não mudo. Elas fazem a mesma coisa. Vou lhe dar um exemplo de uma enfermeira. As enfermeiras, elas chegam no Instagram, elas começam assim. Vamos dizer que ela seja especialista na área das lesões. Feridas mesmo. Feridas, né? Então, ela diz, olha, aqui tem uma ferida, vamos dizer. Aí eu digo assim... Essa ferida aqui, eu vou usar esse laser para fechar a ferida. Essa ferida, eu vou usar esse tipo de medicamento para fechar a ferida, certo? E ela vai cicatrizar. Então, mais ou menos aí um mês e meio, a ferida já está fechada. Todas fazem isso. Minhas mentoradas não, meu amor. Elas fazem assim. Essa lesão que você tá aqui, ela pode causar uma infecção e você pode até perder o pé. Tá mentindo? Não. Já causou a dor. Já falou a verdade. Então, quando você está com uma lesão, você não vai contratar essa pessoa? Vai. Então, é justamente isso que eu construo. Quando a Michelane saiu daqui agora, a gente já construiu as narrativas dela. Ela fala de forma leve, a gente constrói isso. Então, o seguidor, ele é tão interessante que quando você fala a narrativa correta, na mesma hora, uma pessoa fala com você. Aí tem as minhas mentoradas, não, parece mentira, porque é instantâneo. Então, é essa construção na parte da comunicação. Precisa saber vender minhas calicarpas. O Reels ainda é o principal formato? É. Mas hoje, o Instagram mudou. Agora é carrossel. Eu digo que é principal formato porque as pessoas gostam de vídeo. Mas hoje, o algoritmo do Instagram, ele está entregando mais o carrossel. Então, você pode olhar os insights. Aí você, agora, pega o seu Instagram e olha assim. Um insight de um Reels e um insight de um carrossel. Ou insight de uma foto. O alcance está muito maior, porque eu não sei. Então, ele sempre muda. Às vezes é os Reels, às vezes é o feed, e fica essa mudança. Que, inclusive, essa semana, o Instagram mudou todo. Não sei se você já atualizou o seu. Tá agora a cara do TikTok. Agora, você, lá no seu feed... eu não gostei muito, não. Não gostei, não. Não gostei, não. Eu voltei. Até eu acostumar. Eu voltei. E pode voltar, eu nem sabia que voltar. Pois eu vou voltar. Não gostei. Não gostei. Porque, tipo, você não quer... Às vezes, você não quer ver aquele vídeo. Aí você quer passar, mas não passa. Não passa mais. Vai ficar passando um monte de vídeo. Isso. E outra coisa, agora você tem lá a função de olhar só os conteúdos de amigos, só de quem lhe segue, só de quem tá lhe seguindo. Então, ele fez essa mudança essa semana. Eu achei a cara do TikTok. Apesar que eu não consumo muito. Só ouro hoje. Eita, Glória. O ambiente onde nós estamos e a qualidade de conteúdo influencia no crescimento? Com certeza. Depois que eu comecei a fazer o podcast aqui no KCast, foi impressionante a visibilidade, a qualidade do material. A semana passada, uma mentorada minha mandou uma mensagem, disse, Carla, mulher, tem uma mulher em Maceió que disse que queria fazer o seu podcast com você, por favor. Mulher, eu fico assim, tem hora que não cai a ficha, sabe? Meu Deus, eu fico assim, meu Deus, que vai vir fazer? Ela vem. Por favor, coloque ela no seu roteiro. Então, assim, podcast hoje, minha gente, eu digo, esse faz parte de um dos pilares meu, que é do posicionamento. Porque dentro do posicionamento, a gente precisa ter conteúdos da comunicação, a gente precisa ter conteúdos que gerem autoridade. Então, quais são os conteúdos que geram autoridade?
primeiro podcast, depois palestras, depois livros, depois rádios, depois entrevistas. Então, quando você tem por isso que você vê claro lá, eu tenho esses 5 conteúdos. Então, só faltava o podcast. E o livro, né, que eu estou terminando. Então, eu estou ali nos 5 pilares da autoridade e, com certeza, o podcast, ele traz um diferencial muito grande. Arrasou, menina. E vocês sempre arrasando. Parabéns, muito bem. Já terminou, continue foi? assim. Não, calma, ainda tem mais perguntas. perguntas. Continue assim. E um livro, eu acho que é um passo. Um livro. É o próximo passo. Bem grande, né? É bem e desafiador também, É bem não é? desafiador, porque eu quero lançar 3 em 1. Não é que justamente é o método, né? Que são os 3 pilares: posicionamento, comunicação e brand. E fazer essa trilogia. Com fé em Deus, o ano que vem sai. Gente, que maravilha. Só ouro hoje. A Carla explica muito bem, destrinchando aí todos os desafios que existem por dentro, né, do Instagram, que não é só ter um Instagram. Não é só ter um Instagram, né? Isso. E a gente sabe disso, mas tem pessoas que acham que não. Acha que não, aparece quando quer. Aparece, eu digo que é um parquinho de diversões, infelizmente, né? Porque eu digo... Carla, mas quando você não tá bom, não tá bem... Como é que faz? Deixa eu lhe dizer. Para postar. Hoje eu amanheci, vamos no papo lá, xoxa, capenga, tô com raiva, não quero. Eu só não apareço minhas calicarpas quando meu cabelo tá desarrumado. Mas eu posso estar capenga, posso estar ali, olha, faço assim, escova a franja, meu amor, boto um filtro e vou-me embora. Sabe por quê? Porque eu botei. É isso que eu faço no primeiro módulo, é um trabalho. Se você tiver capenga, você vem trabalhar? Não vem. Não vem. Porque você tem a opção de não vir. Porque mas eu tenho essa opção. Se eu não tivesse, eu tinha que ir. Como é o seu negócio, você tem a opção de não vir. Mas, por exemplo, se você trabalhasse no CLT, você... eu tô 3 dias capenga, eu tô 3 dias tristinha, você ia faltar? Não. E se você trabalhasse no CLT e o seu patrão dissesse assim, você tem que gravar. Você gravaria? Gravaria. Entendeu? Então, muitas vezes é que a pessoa não colocou dentro dela, não teve o caminho para entender que isso aqui é um negócio. Então, eu entendi que é um negócio. Eu levo o Instagram como um negócio. Não é pensando assim, eu vou aparecer hoje. Não, meu amor, só apareço intencional. E eu faço a mesma coisa com as minhas calicarpas. Eu digo a mesma coisa a elas, vocês não vão estar lá quando você estiver bem, que lá não é terapia. O Instagram não é terapia, que nem eu vejo. Gente, bom dia. Vai pro terapeuta, meu amor. O Instagram não é terapia. Eu tô murchinha hoje. Manda aí mensagem motivacional. Não. Precisa aquela velha história. Posicionamento interno, qual é? Por isso que na mentoria, a primeira coisa que eu faço é colocar na mente delas que elas precisam ser fortes. Porque vai ter desafios, vão ter críticas. Porque as pessoas vão falar. Agora, uma pessoa que critica mais, sabe quem é? O espelho. O espelho, ele é o maior crítico. Então, por isso que eu digo que você tem que vencer o eu. E entender que isso aqui é um negócio. Meu amor, depois que você começa a ganhar dinheiro no Instagram, só se você não gostar de dinheiro. Depois que você começa a ganhar dinheiro, você faz um negócio acontecer. Por exemplo, começa a me dar consulta, né? Ela estava naquela, meu Deus, não vou, fica na primeira consulta. Agora já alugou uma clínica. Todos os dias está no Instagram. Que maravilha. Porque teve resultado. Entende? Então, eu creio que quando o resultado acontece, as coisas acontecem também. Arrasou. Já vou desafiar a Jéssica, viu? Eu já vou desafiar a Jéssica aqui, vou fiscalizar ela para ver se ela vai começar a fazer esses stories. Ai, meu Deus. Bora, cuida. Bora, cuida. Ai, Carla, foi muito bom, foi um prazer receber você aqui, maravilhoso e só conteúdo bomba. Pronto. Perfeito. Se você tivesse que dar um conselho para quem quer crescer no Instagram em 2026, qual seria? O conselho seria que você olhe para você, olhe os seus bloqueios internos, olhe o que de fato você quer para sua vida, porque você tem que entender que você tem que querer algo. Se eu só estou lá porque fulano está lá, não faz sentido. Então, você olhe para você. O que é que você quer mudar na sua vida? O que é que você quer para o futuro, para a sua família? Você quer viajar? Você quer algo? Então, quando você coloca uma meta na sua mente, você entende que o outro não precisa apoiar você. Você não precisa, minha calicarpa, de validação de ninguém. Você precisa apenas acreditar no seu sonho e continuar. Porque, de fato, o Instagram, ele muda a vida das pessoas. Eu digo que o Instagram, ele se tornou
um bem muito acessível e transformou a vida de pessoas que jamais teriam expectativa de vida de mudar. Então, você vê hoje pessoas crescendo, e não só os empreendedores, né? Mas influencers, pessoas que não tinham nenhuma casa para morar. Então, a gente tem essa ferramenta importantíssima. Comecem do jeito de vocês. Do jeito que você fala, do jeito que você olha, do jeito que você sorri, se você fala devagar, se você fala rápido, se você sorri rápido, um olhe para o outro. Porque uma marca pessoal autêntica, ela é você. Então, seja você, porque você nunca vai criar um personagem e você vai conseguir todos os dias estar nele. Porque eu digo que eu não criei um personagem. Eu sou eu lá. Arrasou, arrasou. Que bom que você gostou. Bom. Eu quero que você pegue aqui uma mensagenzinha. Menina, que leia coisa pra gente. Eita, eu quero isso aqui também. Eu vou pegar um parecido com a minha cor aqui. Pegar Pronto, isso aqui. pegue. Tá pra Jéssica como é chique. Tá vendo minhas calicarpas? Tô pegando aqui ideias no podcast dela. Já tô aprendendo. Vamos ver aqui. Vamos lá, o que Deus vai falar para ela hoje. Não. Eita. Tô besta. Tô passada com essa daqui. Olhe só, viu? Pode levar para mim? Pode sim. Vou levar, é seu, viu? pode Olha, levar. Vou ler, viu, minhas calicarpas, para vocês verem que o Jesus, ele fala. Fala, com certeza. Olha o que foi que eu tinha falado no início, eu vou falar agora. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Romanos. Minha gente, diga aí. Menina, arrepiei. Tô toda arrepiada, porque eu entendi com a Calicarpa que o meu papel não era ter o meu site. A Calicarpa era uma flor que eu ia florir na vida de outras pessoas. Então, eu falo muito que eu sirvo. E eu li uma palavra uma vez que falava sobre dom. Que o dom você nasce com ele, a inteligência você é com o tempo, né? Com seus estudos, com seu conhecimento. Amei demais. Olha, gente. Menina, que coisa linda. Amei, viu, Jéssica? Muito bem. Eu só tenho que agradecer pela aula que você deu aqui, por nos proporcionar um pouco, né, do que você faz sobre a sua mentoria. Que Deus te abençoe, Amém. continue te abençoando, né, e te dando sabedoria em tudo que você faz e colocando sempre Ele à frente de tudo, porque isso verdadeiramente é o que a gente tem que fazer. Sempre colocar Deus em todos os projetos que a gente vai fazer. Eu só tenho que agradecer. Gratidão, Carla. Eu que agradeço obrigada, a vocês, viu? e vocês continuem sendo essa empresa sensacional, de muita responsabilidade, o KeyCast. Quer fazer a gente crescer mesmo. Indico muitas mentoradas minhas, quando elas vêm aqui, ficam apaixonadas, porque, de fato, qualidade, né? Experiência também. Vocês entregam experiência, principalmente aqui da nossa cidade, que vocês cresçam cada vez mais e se tornem maior cada vez mais. Amém, amém. É isso aí, gente. Esse foi o nosso Kathleen Casting. E curtam, compartilham e nos sigam, né? Sigam o meu Instagram, o Instagram da Carla, a famosa Calicarpa, né? Estruturadora de perfis. Deixe seu arroba aí para todo mundo. Então, o meu arroba é calicarpa.oficial, Calicarpa com C. Vocês vão lá, se tiverem dúvida, né? Se quiserem transformar o seu Instagram, eu digo que eu não crio o Instagram, eu mudo mentalidade para você se transformar em uma marca pessoal. Porque marca pessoal hoje é o que vai lhe diferenciar. Nenhuma IA consegue transformar você em uma marca pessoal autêntica, a não ser quando você se autoconhece. É isso aí, muito bem. É isso aí.